E aí galera, salgadeiros e salgadeiras, empreendedores do Brasil, tranquilo com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho fora da nossa caixinha aqui. Tá todo mundo falando a respeito de como ser diferente esse ano que começou agora, coisas novas, ideias novas e objetivos novos, né? E aí a gente fica na expectativa de que algo vai ser grandioso para nós. Nós passamos aí 2 anos aí terríveis, né? Anos de pandemia, anos de recessão, anos de muita dificuldade, anos de alta de mercadoria, né? Nós começamos eu no meu caso aqui, quando eu comecei a fazer o salgado na pandemia, eu pagava aí R$14 no quilo de carne, hoje eu pago R$30 no quilo de carne. Então as coisas subiram muito e foi um ano difícil. E aí nós queremos que o ano novo seja novo para nós também, com novidades boas para as nossas vidas, tá? E aí nós paramos para fazer os nossos projetos. Eu paro para fazer o meu projeto, eu sei aquilo que está doendo, eu sei aonde está doendo, eu sei aquilo que está difícil para mim enfrentar. Nem sempre essas coisas são de avançar, mas também tem coisas novas que tem que acontecer de regredir, né? De voltar para trás e refazer aquilo que nós fizemos, que não deu certo e que nós precisamos mudar, tá? Até abrir mão de algumas coisas que nós conquistamos para que a dor venha a sair. Vamos, no caso assim, nós adquirimos alguma coisa, compramos alguma coisa junto com essas coisas vieram dívidas e aí ficou difícil, ficou dolorido, então conviver com essas muitas dívidas. Então aí é momento de regredir, é momento de vender, é momento de sair disso aqui para ir para uma etapa melhor, tá? Mas a ideia é o seguinte: ano novo e coisas novas, elas só vêm se nós mudarmos, nós tivermos atitudes novas também, comportamentos novos também, que vão gerar ou atrair coisas novas e boas para as nossas vidas. Eu quero falar de 2 pessoas aqui, pessoas de responsabilidade, um prêmio Nobel, né? E a outra é de muita responsabilidade no que se refere à religião, e é um grande filósofo que escreveu muitos livros, e eu quero citar essas 2 pessoas, 2 unanimidades, 2 pessoas muito boas que falavam praticamente das mesmas coisas naquilo que eu vou fazer agora. O primeiro, Albert Einstein. Quem não conhece o Albert Einstein, né? Assim, nós temos aquela figura dele com aquela cabeça, aquele cabelo todo espetado, a língua de fora, né? Parece uma pessoa engraçada, mas foi o ganhador de um prêmio Nobel, né? E aí ele tinha uma frase, ele é dono de uma frase muito importante, que nós, na hora de fazermos as nossas metas, na hora de nós programarmos as mudanças que nós queremos, nós temos que ouvir essa frase e tentar adaptá-la às nossas vidas, né? Qual que é a frase de Albert Einstein? Então, ele falava o seguinte: insanidade ou loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Você, nesse ano de 2022, não vai obter resultado nenhum diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas. Para mim ter resultado diferente, eu tenho que mudar a minha estratégia, né, e não estar malhando em ferro frio, porque aí é insanidade mesmo, é loucura eu fazer a mesma coisa e tentar obter resultado diferente. Eu preciso mudar algumas estratégias da minha vida para que esses resultados venham. E Albert Einstein mudou, né, algumas coisas da vida dele para que ele fosse essa grande sumidade que ele embora já morto, mas com um reconhecimento muito grande por toda a humanidade. Quem era Albert Einstein? Era um físico teórico que desenvolveu a teoria da relatividade. Esse homem, apesar de ter iniciado na faculdade muito cedo, mas a primeira tentativa que ele teve na faculdade ele não passou, porque ele era muito bom em física, muito bom em matemática, mas era ruim em algumas matérias. E para que ele pudesse entrar então na faculdade, ele se dedicou totalmente à leitura e ao estudo dessas matérias que ele era fraco. Ele mudou a atitude, ele mudou a estratégia, ele mudou a prática das coisas
para ter um resultado diferente. Então, ele fez a prova e passou, e ele entrou um ano a menos, né, na faculdade do que os colegas dele. Então, ele teve que mudar. E aí, para conseguir, ele como físico, como cientista, para ele conseguir ter resultado nas suas pesquisas, ele teve que mudar várias vezes. Ele teve que buscar várias vezes. Ele teve que ter um entendimento várias vezes das coisas para que os resultados fossem se transformando, tá? Então, baseado nisso, gente, é impossível, então, eu ter um ano de 2022 com novidade de vida se eu continuar com os velhos hábitos, tá? E aí, como é que muda esses velhos hábitos, né? O segundo homem é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, o homem que escreveu 13 das cartas do Novo Testamento, uma cabeça fantástica, um conhecimento fantástico, um professor deveras muito bom, que as pessoas, embora ele não fosse um mestre, mas as pessoas se juntavam a ele para andar com ele, para aprender com ele, né? E lá em Romanos, na carta aos Romanos, a igreja de Roma, naquela época, ele escreveu, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim, ó, isso aí é um conselho não só para questões espirituais, mas é um conselho para o tudo da nossa vida, né? Então ele falava o seguinte, em Romanos 12, versículo 2, não se amolde ao padrão deste mundo, em algumas versões falam ao presente século, aquilo que vocês estão vendo, aquilo que as pessoas estão fazendo, não se molde a eles, mas transformem-se pela renovação da sua mente, metanoia, mudança de mente. Transforme pela renovação da sua mente para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na visão do apóstolo Paulo, tudo que era bom e tudo que era novo e tudo que era excelente, ele adivinha de Deus. Então, para que eu pudesse experimentar tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida, eu não deveria estar olhando para o lado e me amoldando ao lado. Eu preciso mudar a minha mente, transformar a minha mente e buscar coisas novas. Tá? Então essas duas pessoas, esses dois grandes homens, falando a mesma coisa. Então eu que sou pequeno, não posso pensar diferente. Então se eu quiser ter vitória no ano de 2022, 2023 e assim por diante, eu preciso mudar coisas na minha vida. Mudar coisas na minha vida. E o que precisa mudar? Eu vou falar aqui de Albert Einstein. Albert Einstein não nasceu físico. Ele não nasceu um homem que era ligado à engenharia. Não, ele não nasceu dessa forma. Mas ele foi influenciado pelo bom trabalho dos seus tios, que eram engenheiros elétricos. Então a influência desses homens recaíram sobre a vida de Einstein e ele falou, peraí, esse é o caminho que eu tenho que andar. São pessoas que estudaram, são pessoas que se capacitaram, são pessoas que estão inventando, são pessoas que estão criando. Então essas pessoas têm que ser a minha influência, a influência de vida. Outro aspecto que Einstein ele tinha, além da influência familiar que ele tinha, das pessoas que o ajudavam e colocavam coisas boas e novas em sua mente, mas ele era muito dado à leitura, ele buscava coisas novas, novos conhecimentos, através daquelas pessoas que tinham destaque em alguma área, né? Tinham uma excelência em alguma área, então ele buscava estudar essas pessoas, ler as literaturas dessas pessoas, e aí ele foi montando a sua influência, ele foi sendo influenciado por essas coisas, né? A primeira coisa que nós devemos fazer, então, é mudar as nossas influências. Quem é que te influencia? De onde você busca conhecimento? Você faz simplesmente as coisas que os outros fazem? Você somente copia as coisas que os outros copiam? Se as pessoas falam para você que não vai dar certo, você entende que não vai dar certo? Se as pessoas falam que para você que está difícil, você entende que está difícil? Ou você deixa de se influenciar por coisas medíocres e começa a buscar excelência? Então, gente,
A primeira coisa que eu preciso fazer, então, é mudar a minha mentalidade mental, mudar a minha mente, como eu raciocino, como eu penso. Eu preciso pensar, e o apóstolo Paulo falava o seguinte: pensa nas coisas do alto, pensa nas coisas de cima, esquece as coisas de baixo, pensa na grandeza, busca o profundo, o alto, o alvo, né? Ele fala que prossigo para o alvo. Então, a visão dele era adiante, né? E a mesma coisa de Einstein. Então, nós precisamos mudar as nossas influências. E hoje, gente, nós temos ferramentas aí da internet, onde tem muitos influenciadores do bem, né? Influenciadores do bem, trazendo grandes estudos, grandes teorias, grandes visões que eu posso buscar e buscar crescer. Então, a primeira coisa que eu tenho que mudar é a minha mente. Eu tenho que ler bons livros, né? Se você buscar algumas pessoas que são vencedoras hoje, você vai entender que essas pessoas, elas vivem por estudar, vivem por buscar novos conhecimentos para transformar aquilo em novas experiências, para transformar aquilo em novas vitórias e novas conquistas, tá? Então, o primeiro momento eu tenho que mudar, então, quem me influencia. Depois que eu mudei quem me influencia, então eu mudo minha maneira de pensar. Muda a minha maneira de pensar. Às vezes nós ficamos só tentando descobrir aquilo que está igual ou pior que eu, para que eu sinta feliz, né? Mas quando eu começo a pensar em coisas novas e boas e projetar coisas novas e boas, aquelas coisas tendem a se realizar. Tudo, gente, primeiro, ela se realiza aqui no meu pensamento. Eu começo a pensar, eu começo a elaborar, eu começo a arquitetar, e aí depois ele transforma em algo palpável, tá? Então, eu mudei as minhas influências, tenho que mudar os meus pensamentos precisam mudar as minhas atitudes, tá? Mudar as minhas atitudes, ficar menos tempo no WhatsApp, buscar mais conhecimento, ficar menos tempo em jogos, ficar menos tempo em trivialidade, ficar menos tempo em bobagem e buscar coisas para fazer, testar coisas, né? Então eu preciso que as minhas atitudes sejam transformadas para que eu tenha resultados diferentes. Então, se eu mudar as minhas influências, se eu mudar o meu modo de pensar, se eu mudar o meu modo de agir, aí sim eu vou ter cada vez mais resultados melhores. Aí eu vou conhecer o novo. Aí eu vou conhecer o que é bom e agradável, aquilo que Deus realmente planejou para a minha vida, tá? E nunca é tarde, gente. Nunca é tarde de fazer o novo. Nunca é tarde de fazer o novo. Eu tô com esse canal aqui. De uma hora para outra eu decidi fazer um canal. Achei que seria difícil demais. Achei que eu não teria assunto para conversar com vocês. E olha o quanto de assunto eu tenho colocado nesse meu canal. Eu já estou aí há 2 meses e meio, quase 3 meses, mas eu já gravei mais de 50 vídeos falando a respeito daquilo que eu tenho experimentado e daquilo que eu tenho vivido, né? Então, assim, e tá sendo um sucesso. Para mim está sendo prazeroso, para mim está sendo um sucesso. Por quê? Porque nós vamos buscar coisas novas, tá? Então, se eu quero em 2022 ter coisas novas na minha vida, eu preciso mudar as minhas influências, os meus pensamentos e as minhas atitudes, porque só assim eu vou ter resultados cada vez melhores. Você vai ter um resultado hoje, que amanhã vai ser melhor, né? Então, assim, nós precisamos rever esses conceitos. E quando é que eu preciso voltar atrás, né? Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho algumas coisas que não é para crescer, é para me voltar atrás e corrigir algumas coisas que foi feito lá atrás, com relação ao financeiro, né? Então eu preciso, eu adquiri coisas que eu não consigo vender de uma hora para outra, que não é um capital palpável, né? Eu investi em casa, em terrenos, né? Será que isso é interessante? De repente eu preciso fazer um investimento, eu preciso comprar alguma coisa aqui e ele está lá parado, imobilizado. Então o que eu estou querendo fazer agora? É vender essas coisas, dar uma regularizada na minha vida pessoal financeira para que a minha empresa vá bem. Então é a luta de 2022. E é lógico, crescer financeiramente, tá? Então nós precisamos até voltar para trás para fazer tudo
ficar novo e experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, experimentar isso, palpar isso. Beleza, gente? Então esse é o nosso bate-papo de hoje, está fora um pouquinho daquilo que é o aprendizado de salgaderia, né? Mas assim, com esse vídeo aqui, você tem que analisar todas as suas metas de 2022. Será que você não fez metas erradas? Será que você não fez metas com a mentalidade errada? Né? Eu sempre gosto, é Thiago Nigro, parece, eu não me lembro, sempre esqueço o nome dele, mas é um cara aí milionário, né? Bilionário, um cara novo, tem 30 e poucos anos de idade e mudou a mentalidade dele, a visão dele, mudou as atitudes dele e cada vez muda mais ainda, né? Mas ele fala o seguinte: eu busco todos os dias, né? Eu busco todos os dias e eu não vou buscar coisas que são medíocres ou ensinamento que são medíocres. Eu vou buscar coisas que possam me acrescentar no meu dia a dia, para que cada dia eu fique melhor. Então, que as suas metas sejam baseadas nisso. Vai buscar, vai estudar, né? Ah, não vou fazer a meta agora em janeiro, não. Eu vou levar janeiro, vou levar fevereiro, vou levar em março para me estudar, para me estruturar aquilo que eu quero, fazer uma mudança radical nas minhas influências, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, e só então eu vou traçar a meta dos outros meses. Não existe um ditado aqui no Brasil que tudo começa depois do carnaval? Então usa esse tempo para você se preparar para fazer as suas metas e metas que você possa alcançar dia a dia, mas com atitudes diferentes, não fazendo a mesma coisa. Então vamos lá, mais uma vez aqui, o que Einstein falou: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Beleza, gente? Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Se você gostou, dê seu like, que esse like vai me ajudar bastante. Se você gostou desse tema, então mande esse vídeo para alguém que está precisando ouvir o que nós falamos aqui. Mas eu falo para vocês, gente, aquilo que eu ouvi também e precisa ser corrigido, tá? Então eu estou mudando algumas coisas, vai ser difícil mudar. Estou mudando algumas coisas para que a minha vida em 2022 seja melhor, tá? Então se você tem uma pessoa que pode ouvir esse vídeo, manda para ele. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, aciona o sininho lá. Tá bom, gente? Grande abraço!